Boa tarde a todos. Vamos lá, a continuação do nosso estudo de Wyckoff, né, com Rubens Villahermosa. Tá, pessoal? Então a gente vai dar continuidade aí para quem está pegando agora, para quem está começando agora. Deixa eu botar meu vídeo assim. Quem está começando agora, chegou aqui nesse vídeo, tem o card aqui na descrição para vocês pegarem lá do primeiro vídeo, tá? Aconselho ainda vocês pegarem, eu vou deixar primeiro o card do primeiro livro que tem aqui, tá? Os comentários, para vocês entenderem o contexto do ICOF, e agora nessa segunda parte vocês entenderem o 2.0, a parte de volume profile, de análise de mercado, de fluxo e tudo mais, tá, pessoal? Então é interessante ver a primeira parte, entender o contexto macro, para depois a gente vir para o contexto micro aqui da operação do Candle, do VSA e tudo mais, tá? Então, não esqueçam de curtir. Quem estiver gostando do resumo aí, tem um QR Code aí com o Pix para apoiar o canal, tá, pessoal? Qualquer ajuda aí é significativa, da força do canal, para a gente continuar fazendo esse trabalho aí para vocês, tá? Com os próprios livros. Então vamos lá. Quando a gente fala, pessoal, dando continuidade, quando a gente fala de perfil de volume, ou volume profile, é diferente de market profile, tá? Vocês vão entender o porquê. Tá? Ele é uma variante do perfil de mercado, tá? O volume profile. Então, ao contrário da análise de fluxo, de pedidos, quando a gente olha o fluxo no book, o perfil de volume ele é objetivo, ele não tem aquela subjetividade de agressão, de passivo, ativo e tudo mais na operação. Pois não tem interpretação. Ele mostra para a gente as informações úteis e de forma objetiva. Então, em determinada região de preço, teve tantos contratos negociados. Então, é isso que importa para a gente. Né? Teve um volume X ou volume Y em determinada região de preço. Tá? A gente não se concentra em determinar uma intenção específica cruzada. Então, não me interessa saber se naquela região eu tive uma agressão, ou se foi uma ordem passiva, ou se foi o comprador que agrediu o vendedor, e assim diante, tá? Então, a gente não tem essa ideia. A gente expande o quadro apenas para a gente saber qual região a gente tem mais negócios feitos. Então, se eu tenho aqui, vamos supor que eu tenho a tela aqui do computador, tá? Então, o preço, ele vem trabalhando aqui na tela, tá? Então, ele vem trabalhando na tela aqui o preço e você vai trabalhando aqui. O volume profile, ele vai me marcar aqui qual a região, por exemplo, que eu tive uma maior negociação de contratos trocados. Porque essa região de maior negociação vai ter uma importância muito grande para mim. Vocês vão ver a forma de utilizar bem interessante dessa região, tá? Então, o perfil de volume, ele não é um indicador, é apenas uma outra forma de representar os dados de volume. Então, ele vai me mostrar aqui na vertical a quantidade de volumes negociados conforme a escala de preço. Tá? Então, identifica de forma clara e precisa o número de contratos negociados em diferentes níveis de preços. Tá? A gente vai ver vários exemplos, tá, pessoal? Então, não precisa ficar preocupado. Né? Então, qual a diferença da teoria do mercado de leilão, né? Você juntando, na verdade, a teoria de mercado de leilão e o perfil de volume. Tá? O perfil de volume usa o princípio da teoria de mercado de leilão para colocar em prática e visualizar as áreas de interesse no gráfico. Então, ele põe em prática para a gente qual é a área do gráfico de preço que eu tive maior interesse ou menor interesse na troca de ativos. Tá? Então, simplesmente ele mede a atividade gerada em uma determinada área. Né? E essa atividade é identificada pelo volume de contratos negociados. Tá? Portanto, a ferramenta facilita essa identificação dessa área de maior interesse ou menor interesse. Então, a gente vai ver no gráfico, a gente vai ter regiões de alto volume negociado e regiões de baixo volume negociado. Muitas vezes o preço sai dessa região, uma região de desequilíbrio, onde não tem equilíbrio de oferta e demanda, e ele acaba voltando para testar essa região de equilíbrio. Por que equilíbrio? Eu tenho muita gente comprando, eu tenho muita gente vendendo. Então, eu tenho uma região de equilíbrio de preço, onde a força de comprador e vendedor ficou brigando ali muito tempo. Tá? Então, essa ferramenta vai facilitar essa identificação, né? Então a gente vai interagir com essas regiões, né? Com aceitação ou rejeição dessa região. Ela pode ter uma rejeição da região e ele vir
testar uma rejeição de novo, né? Ou ele pode sair dessa região e ir para uma região que num dia anterior era uma região de alto volume. Ele vai buscar o equilíbrio daquela região do dia anterior, por exemplo, tá? Então, isso aqui eu já tenho até aqui no canal, já tem um vídeo que eu falo só sobre isso, tá? Todos esses princípios partem da premissa que o mercado tem memória e tende a repetir comportamentos, tá? Então, o mercado tende a repetir comportamentos nessas regiões de volume específicas, tá? As áreas de negócios mais novas são mais importantes que as antigas. Então, quando a gente colocar na tela, você vai ter várias regiões, assim, de vários dias anteriores. Então, os dias mais novos têm mais importância do que os dias antigos, tá? Então, conforme os dias vão se passando, ele vai perdendo importância. Se o preço iniciar um desequilíbrio, a primeira zona a ser considerada será a zona de equilíbrio anterior mais imediata. Então, se eu tenho uma zona de equilíbrio aqui e ele faz uma venda, qual é a próxima zona que eu tenho do dia anterior? Ah, do dia anterior está aqui embaixo, ou do dia anterior está aqui embaixo. Eu tenho uma outra intermediária aqui, então a mais forte é essa de baixo. Eu tenho uma outra intermediária que ela pode ter uma certa força, tá? Vamos olhar tudo isso. Os perfis de volume são observados visualmente no gráfico. Então, é um histograma, só que vertical, tá, pessoal? Então, aqui vai ter um histograma vertical, tá? Histograma horizontal, desculpa. Onde seus valores são distribuídos de acordo com a negociação de cada nível realizou. Dependendo do número de contratos negociados em cada nível de preço, então, em cada nível de preço volume negociado, ele vai acumulando esse volume de forma horizontal, o histograma, tá? Mas ele é representado na forma vertical, vocês vão entender. Tá? A forma de distribuição pode variar. Quanto mais transações, maior será o comprimento da linha horizontal. Então, quanto mais transações eu tiver nessa região de preço, maior essa linha vai ficando. Aí eu vou ter negociação no preço de baixo, ele vai crescer um pouquinho de baixo, eu vou ter um histograma desta forma. Tá? Enquanto uma linha horizontal representa uma linha horizontal curta, então eu vou ter uma linhas curtinhas que vai representar pouca negociação nessa região. Vamos lá. Então, como que compõe a composição desse perfil de volume, né? Como que ele é composto? Então, como referência, a gente tem a distribuição normal ou sino-gaussiana, é onde a gente vai ter aqueles desvios, né, de negociação em cima da região, tá? Então, o que tem mais de importante aqui para a gente é que os dados são distribuídos simetricamente em relação ao ponto central, onde a média ou mediana da moda coincide. Então, ele vai fazer uma mediana de volume, tá? E os dados vão ser distribuídos simetricamente dessa mediana, tá? Tem os desvios padrão de cada lado, né? Que vai ter os desvios padrões para baixo para cima, né? Nesse caso, né? E também uma média, que também tem uma dispersão em torno da média, então a gente vai ter uma dispersão em torno da média, né? Que também é uma medida de volatilidade. Então, isso tudo vai simplificar no gráfico, a pessoa não se preocupe. O primeiro desvio padrão é 68, até o segundo que é 95. Então, o segundo aqui, ó, é 95%, tá? Que é o segundo desvio padrão. Então, vamos trazer isso para o nosso gráfico, como vai ficar, tá? Então, dentro aqui, vocês podem ver que é como se fosse uma curva aqui, tá? Onde a gente tem, ó, então se a gente pegar aquela imagem e botar na vertical, a gente tem o sino aqui, ó, tá? Então, essa é a região de maior volume negociado e regiões de menor volume negociado, tá? Então, isso a gente vai dar uma nomenclatura para essas regiões, tá? Área de valor, então a VPOC. A VPOC, para a gente, é onde os valores são distribuídos, né? A gente vai ter a distribuição de valores para cima e para baixo, né? Das ofertas, das compras, dos negócios. A área de valor é determinada entre a área de alto valor, o valor mais caro, VH, né? De alto valor da parte superior, né? E a área de baixo valor. Então, assim, tem uma área, na verdade, não é área de alto valor, é uma área de valor high acima e uma área de valor low abaixo. Então, tem uma área de valor central, uma área de valor superior e uma área de valor inferior, que essa área representa o desvio padrão da curva de cima, tá? Que é exatamente 68. Então, essa região aqui compreende 68,2% do desvio padrão, tá?
é a área mais negociada do perfil. Então, é considerado uma área de aceitação. Então, essa região aqui é uma área que eu entendo que é um preço justo. O mercado identifica que esse preço aqui é um preço justo. Então, tá ok o preço negociar aqui dentro. Quando eu tenho uma fuga do preço dessa região, posso ter um teste nessa região, ou posso ter uma fuga falsa e voltar para dentro dessa região. Então, muitas vezes, eu tenho um dia lateral, ele faz o quê? Ele falha o rompimento aqui, falha o rompimento aqui, falha o rompimento aqui, falha o rompimento aqui. Então, a gente vai negociar o quê? Venda e compra. Venda e compra, tá? Então, a gente vai conseguir identificar esses dias muito bem, essas regiões, tá? Então, como que é a composição, né? Então, o volume transacionado, né, fora dessa região, então, esse volume negociado aqui representa só 31% do volume negociado no dia, tá? Essa área menos negociada do perfil, então ela é considerada área de rejeição. Então, quando posso ter uma fuga para cá, posso ter uma rejeição para cá. Posso ter uma fuga para cá e uma rejeição para cá. É uma área de pode ocorrer uma rejeição dessa região, uma área de rejeição. Então o preço vai, rejeita e volta. Ou ele vai, rejeita essa região e continua subindo para uma outra área de equilíbrio, tá? Os níveis baixo e alto é VH e VAL, como eu já tinha falado, né? Que pode ser considerado como suporte e resistência. Então eu posso considerar essa região como uma região de suporte, e eu posso considerar essa região como uma região de resistência. E a gente vai ver que muitas vezes ele vai ficar aqui dentro dessa região, trabalhando dessa forma, tá, pessoal? O que mais? A amplitude, né, deixa rastros de condições de mercado. Então, essa amplitude vai deixar rastros no mercado, a gente vai ver esses rastros no mercado, tá? Uma área de grande valor sugere que é uma grande parcela de todos os comerciantes. Então, está todo mundo comprando e vendendo naquela região. Então, aqui eu tenho uma área aqui, que a gente fala de aceitação, uma área de equilíbrio. Então, essa área é uma área de equilíbrio. Então, aqui eu tenho uma área de equilíbrio. Aqui eu tenho uma área de equilíbrio maior, porque onde tem um maior número de contratos negociados, tá? Onde tem essa VPOC central aqui. Então, essa região central aqui é onde eu tenho a maior concentração de negócios, tá? Todos comprando e vendendo pelos preços que desejam, enquanto uma área de valor estreita é um sinal de baixa atividade. Então, nesse caso, eu tenho uma área maior. Às vezes, eu tenho o quê? Eu vou ter um perfil assim, ó. Eu tenho uma área aqui estreita e uma área aqui mais longa, porque eu vou ter uma concentração muito grande numa região de preço só, tá? Então, é um sinal de baixa atividade dentro daquela área. Não tive uma atividade suficiente naquela área, naquela região, para que acumule volume ali negociado. Leilão encerrado. Observa-se, né, visualmente que uma negociação decrescente em direção ao extremo atinge. Então, assim, se a gente tem uma negociação decrescente em relação ao extremo, né, isso representa uma falta de interesse, já que o preço atinge níveis distantes da zona de valor. Então, se eu tenho negociações cada vez mais decrescentes, eu começo a entender o quê? Os preços já não têm mais interesse para essa região de valor. Eles vão procurar outra região de valor para serem negociados, tá? Então, a rejeição clara, né? Então a gente pode sugerir, em última análise, que a gente pode ter uma rejeição clara dessa região. Então, eu tive uma rejeição dessa região e vou procurar uma outra região. Ou eu posso ter uma rejeição, por exemplo, ele rejeita essa região e vai procurar uma outra região de equilíbrio, tá? Isso pode ocorrer. Os preços chegam a um ponto em que alguns traders viram isso uma oportunidade vantajosa de entrar, causando essa rejeição. A falta de participação do lado oposto é representado pela queda de volume. Então, muitas vezes a gente vai ver o quê? Que a gente tem um rompimento, aí os traders sabem que essa é uma área de baixo valor e entra vendido para jogar a operação para cá, para ter uma rejeição dessa área. Então, como não tem volume aqui para defender essa região, ela não acumula volume aqui, eu entendo que essa é uma área de rejeição. Então, toda vez que ele vem romper, eu vou ficar de olho para ver se ele não vai voltar para dentro. Rompe e volta para dentro. Assim vai, tá? Então, olha lá. Então, nesse conceito, né, a gente pode ter como exemplo
o preço sair de uma zona de equilíbrio e ir para outra zona de equilíbrio, tá? Então, muitas vezes, ó, eu tenho uma zona de equilíbrio aqui, ó. Inicialmente, eu tinha essa zona de equilíbrio. Eu não vou falar aqui, vou falar pelo gráfico, que é mais fácil, tá, pessoal? Então, eu tinha aqui, ó, preço trabalhando por muitas barras e criou uma zona de equilíbrio aqui. Quando ele rompeu, ele teve uma rejeição dessa região e não teve negociação. Ele foi procurar uma outra região que tivesse equilíbrio. Então, aí aqui, isso aqui não tinha ainda, tá? Isso aqui foi feito depois. Ele ficou trabalhando aqui, gerou equilíbrio, gerou uma região aqui. O que isso mostra pra gente? Aí a gente pega no dia seguinte. Aí no dia seguinte, eu tenho uma forte queda, onde eu não tenho volume acumulado aqui, ó. Eu não tenho troca de contrato. Então, o mercado percebe que aqui é uma região onde eu não tenho interesse de negociar, e o mercado joga o preço de volta para onde? Para a região onde eu tenho interesse de negociar. Tá? Então a gente vai ver muito disso no gráfico. Então ele rejeita uma nova região e volta para a região anterior. Então por isso que muitas vezes a gente vê gráficos laterais, 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 assim vai. Tá? Então vamos lá. Então a gente analisando aqui, a gente consegue ver que ó, eu tinha uma região de equilíbrio, onde o preço estava equilibrado aqui. Ele tentou para uma nova região, teve uma alta negociação aqui, tá? Então teve uma alta negociação, então a gente fala que ele teve uma ação inacabada. O que é uma ação inacabada? Né? Uma ação inacabada. Porque ele faz essa região de alto equilíbrio sem fazer uma região de baixo equilíbrio do lado. Então ele não faz aquela curva de sino que a gente fala assim, né? Ele vai, faz um volume e fecha o mercado aqui. Né? Por que ele fecha? Porque o preço vai e volta, só que essa região de alto volume. Então, essa região, ela deve ser testada nos próximos dias ou nos próximos horários, aí, horas, 60 minutos, 120 minutos. Por quê? Porque ele precisa testar se eu tenho uma rejeição dessa área superior ou se o mercado não vai rejeitar e vai continuar subindo, talvez achar uma área de rejeição superior. Então, como que ele faz isso? Então, no dia seguinte, no dia ele foi, voltou e fechou o dia. Aí no dia seguinte, o que ele fez? Ele trabalhou nessa região, tentou vir perder aqui essa região, veio para o fundo, não teve interesse a princípio nessa região, porque ela não tinha interesse no dia anterior. Então ele tentou voltar para a região de equilíbrio do dia anterior, ou a região de equilíbrio do dia anterior. Tá? Não estou contando aqui ainda, tá, pessoal? Aí ele tentou vir de novo para uma região inferior, ou seja, uma região que não tinha equilíbrio, e jogou de novo para uma região de equilíbrio. E acabou gerando uma região de equilíbrio no dia atual, aqui nessa região. Você vê que teve uma briga muito grande entre essas regiões, que é o quê? Se a gente pegar aqui, ó, isso aqui foi um dia lateral. Então, um dia lateral, se a gente pegar essa mínima e essa mínima aqui, ó, então, olha as regiões de volume, as falhas de topo e fundo. Então, por isso que eu falo, no dia, se você identifica que essa é uma região interessante, por esse contexto de que ele briga aqui, briga aqui, briga aqui, briga aqui, você fala, vou fazer o quê? Vou vender aqui e vou comprar aqui. Vou vender aqui, se vir aqui embaixo eu vou comprar. Aí, de repente, o que ele faz? Ele foge dessa região, ele faz o rompimento dessa região, e ele vai testar o quê? Ele vai testar aquela região que é uma região de ação inacabada, porque eu não tenho aqui uma negociação aqui em cima, igual ficou aqui, por exemplo. Ó. Igual ficou aqui, por exemplo. Igual ficou aqui, por exemplo. Então, o que ele faz? Ele vai testar essa região, porque ele quer saber se eu tenho liquidez nessa região, eu vou ter oferta nessa região suficiente para segurar o preço, para o preço não subir, o mercado vai testar. O mercado veio testar, sentiu oferta, lateralizou, testou de novo, aí sim, fez o movimento, e ó aqui, ó, aquele testezinho de liquidez ali para cima, ele foi testar a liquidez nessa região, ele foi testar para ver se tinha equilíbrio de compra e venda nessa região, não teve equilíbrio nessa região, e ele voltou para qual região? Então, se a gente pegar aqui, ó, na última região, a gente teve equilíbrio. Então, olha que a região de equilíbrio foi muito próxima daquela primeira região de equilíbrio lá. A gente vai identificar muitas vezes, quando a gente tiver esse movimento aqui, a gente consegue, muitas vezes, encaixar uma venda para voltar para a região de equilíbrio anterior. Então, se a gente tem uma queda aqui,
e eu não tenho uma região de equilíbrio, a gente pode encaixar uma compra para jogar isso para uma região de equilíbrio. Aí a gente vai ver outros exemplos. Na dúvida, né, se a gente está numa possível leilão concluído ou não concluído, né, então se a gente tem uma ação concluída ou não concluída, vamos dizer, é aconselhável a gente tratar ela como concluída. Então, se você vê que ela deixou ali uma parte inacabada, a gente entende, se você na dúvida, você entende como acabado, tá? Porque por ser muito visual, é meio subjetivo, mas vale a ideia, vocês vão entender isso. Então, geralmente, a gente observa como um corte anormal na distribuição de perfil. O que é o corte anormal na distribuição de perfil? A gente vai ter lá o perfilzinho lá, vai ter lá o perfilzinho de volume, aí de repente ele faz assim, um corte anormal, porque normalmente a gente tem um sino, mesmo que você tenha mais de um, você tem ele gradual, assim, você teve uma queda brusca, você teve um degrau brusco, pode ser uma baixa também, muitas vezes você tem, ele faz assim, e fecha aqui. Então, isso aqui, essa região, ela tende a ser intestada. Essa região aqui, ela tende a ser intestada, tá? Então, vamos lá. Ver se a gente consegue terminar o volume profile. Tá, então, o volume profile, ele vai marcando, então, na verdade, conforme vai ter negócios, ele vai marcando em formato de letras, aqui tem uma nomenclatura, mas não tem necessidade. A gente pode ver isso nessa forma colorida, ou até branco e preto, não tem problema, né? Então, o perfil de mercado, ele é objetivo, né? O leilão inacabado, né? Então, aparece, a gente vai costumar ver isso aqui, ó, por exemplo, a gente costuma ver isso muito quando a gente tem uma POC muito próxima. Então, a gente tem uma região muito próxima de negociação, onde tem um alto volume e ele não consegue romper uma região. Então, isso pode ter, a gente pode ter uma POC ali, que a gente chama, que é uma área de valor, né? Então, é um point of control, um ponto de controle do mercado, onde o mercado, por exemplo, vem comprador, o mercado só com uma venda ali, com volume fortíssimo, não deixa passar o preço ali, então o mercado toma, é um ponto de controle do mercado vendedor ali. Então, se ele perde aquele ponto de controle, é um ponto de controle importante, tá, pessoal? Então, ó, ponto de controle de volume, né, a VPOC. Então, a VPOC é o ponto de controle de volume, é onde a concentração mais alta ocorre no perfil. Então, é marcado por uma linhazinha vermelha, normalmente. A maior parte do volume em grandes instituições, o local onde esses grandes traders acumulam a maior parte de suas posições. Essa VPOC é uma região. Ela é importante porque eu tive o maior número de contratos trocados naquela região. Isso faz com que aquela região seja uma região importante de preço médio de algum player. Como esse é um nível que atrai muitos negócios, geralmente é recomendado evitar operar nas proximidades. Então, se eu tenho uma região lá, eu vejo que eu tenho lá uma linhazinha lá de alto volume, eu vou evitar comprar e vender aqui, né? Por quê? Porque o preço ele vai ficar aqui, ó. Então, eu vou ficar tomando stop nessa região. Tá? Então, o ideal é a gente esperar uma flutuação fora desse perfil. Então, eu vou esperar uma flutuação positiva para pegar uma volta, ou uma flutuação negativa para pegar uma volta, ou vou esperar um rompimento, ele testar e romper de novo. Eu vou pegar uma segunda fuga depois de um teste dessa região. Tá? Então é assim que a gente deve operar olhando o volume profile. Tá? Então, o que acontece? Se a gente tem uma VPOC do dia, por exemplo, hoje o VPOC está em 17 mil pontos no índice. Se o preço está trabalhando acima da VPOC, a gente diz que os compradores estão dominando o mercado do dia. Se os preços estão abaixo da VPOC, a gente entende que os vendedores estão no controle do dia. Então, portanto, se os preços estão acima da VPOC do dia, eu vou procurar compra. Se estão abaixo da VPOC do dia, eu vou procurar venda. Então, é legal a gente trabalhar dessa forma. Então, a VPOC ela sempre vai ser um nó de alto volume, vai ser uma região de alto volume. A VWAP, como já sabe, é o preço médio, né, do volume e preço negociado no dia. Né? Então, a gente pode obter do mesmo dia, do dia anterior, semanal, mensal e tudo mais. Isso é bem conhecido aí de todo mundo, né, que é o preço médio ponderado pelo volume. Então, dependendo do período de tempo, a gente pode fazer os diferentes níveis de VWAP. A gente tem VWAP semanal, VWAP diário, VWAP mensal, desvio padrão de VWAP. A gente tem várias formas que a gente pode operar. Tá? Então, o que a gente pode entender? Então, aqui eu vou falar um pouquinho de nós de alto volume. Aqui, quando a gente fala de nó de alto volume, são nós
de alto volume. A gente pode ter vários no mesmo dia, tá? Ou em dias diferentes. Então, começa a entender o quê? Essa região é uma região importante, essa região é uma região importante, essa região é uma região importante, essa região é uma região importante. Então, eu sei que se, por exemplo, o preço vir a cair futuramente, ele vai vir testar essas regiões importantes aqui. Então, se eu faço uma venda nessa região, eu tenho como alvo essa região inferior aqui, que é uma região de alto volume, tá? Negociados no dia anterior, tá? Aí, esse é o nós de altos volumes que eu falei, nós de baixos volumes, deixa eu ver se tem aqui no gráfico. O gráfico não tem. Os nós de baixo é o contrário. Então, eu tenho o quê? São as regiões onde o preço vai correr com mais facilidade. Porque se eu tenho baixo volume, eu não tenho resistência para que o preço corra. Então, se eu tenho uma virada aqui, eu tenho um nó de alto volume aqui, essa região, quando o preço rompe essa região, ele tende a buscar uma outra região, que vai acumular alto volume. Ele vai ficar aqui, ó, compra, venda, até que ele rompa essa região e vá buscar uma nova região de alto volume, de equilíbrio de mercado. Fugiu da região de equilíbrio de mercado, voltou numa região de baixo volume, então ele pode ter uma rejeição nessa região e voltar para uma região de alta negociação. Tá, pessoal? A return, né? É uma região que a gente vai perceber, eu vou simplificar bem. O return é uma região que a gente percebe que o preço mudou. A gente teve uma mudança. Então, eu venho de uma tendência de baixa, eu tenho uma região return aqui. Então, tem um movimento de alta, então eu tenho uma região de return aqui. Aí eu vou ter uma região de return aqui. Então, é uma região onde você tem um turn, uma mudança, né? Uma mudança de direção do preço, tá? Então, isso aqui é uma região de return, tá? Então, normalmente, é uma região que vai ter muita execução, vai ter muito stop loss. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, para a gente não estar posicionado em cima de o nosso stop não está junto do stop geral da galera. Porque quando pegar, vai entrar agressividade e você vai ser estopado, né? Então, visualmente, você vai ver, normalmente, você vê aquelas velas, né, a gente fala grandes velas. A gente vai ter um candlestick grande, por exemplo, uma sombra. Tá? Então, a gente vai ter um return aqui, por exemplo. Isso aqui é um return, tá? Visualmente, ó, velas grandes, né, de grande variedade, geralmente acompanhados de alto volume. A gente vai ter velas grandes com alto volume nessa vela sendo negociada, tá? Assim como acontece nos volumes altos, o volume de nó baixo pode ser exibido no mesmo perfil. Então, no mesmo perfil, a gente pode exibir volume alto e volume baixo, tá? Então, a gente tem vários tipos de perfis. Hoje vai ficar um pouco mais longo, tá, pessoal? Já está acabando. A gente tem vários tipos de perfil. A gente tem 3 perfis. A gente tem o de alcance fixo, onde a gente vai fixar o alcance do perfil, né? Então, a gente vai, manualmente, a gente vai lançar perfis, né, em qualquer ação de preço particular. Ah, então, por exemplo, eu quero lançar um perfil de volume, por exemplo, nessa perna de alta. Eu consigo lançar nessa perna de alta? Consigo. Eu quero só dos últimos 15 minutos. Quero só da última hora. Então, esse é um alcance fixo. Você vai fixar o período que ele vai alcançar. É especialmente útil para identificar zonas de comércio em 2 tipos de contexto, né, de movimentos de tendência e intervalos. Então, de repente, o preço faz um intervalinho. Eu posso pegar um perfil de volume só dentro desse intervalo, para entender como que o preço vai correr aqui. Ah, tem uma tendência de alta, eu quero saber o perfil de volume nessa tendência de alta. Para quê? Para saber onde que esse preço pode vir testar dentro dessa tendência de alta, caso ele venha fazer um pullback, por exemplo. Tá? Então, somando aqui tudo que a gente viu, a gente tem a VPOC, aqui no caso a VWAP está nessa região, tá? Aí eu tenho volumes, regiões de nós de alta negociação, ó, alta negociação, nós de baixa negociação, nós de baixa negociação, tá? Então observa que ele vem testar uma região né, de volume baixa, né, desvio de cima baixo, deixa aqui uma ação inacabada, porque ele fica aqui meio seco, esse finalzinho de alto volume, ele teria que ter uma regiãozinha de baixo volume aqui embaixo. Aí ele trabalha dentro dessa região, repara que ele vem testar a VPOC, ó. Ele vem testar a VPOC, ele perdeu a região da VPOC,
vem testar a região de VPOC, não tem força para os compradores assumirem, os vendedores continuam assumindo o mercado, e eu posso ter uma operação de venda aqui para vir buscar a VAL de novo, tá? E rompendo a VAL também posso buscar operações, tá? Então eu vejo aqui que ele pode ter uma rejeição nessa região, não teve a rejeição, tive um pullback e continua o movimento, tá? Então dentro dos tipos de perfil, né? Então a gente pode lançar qualquer tipo de perfil que a gente quiser, a gente pode ter perfil do diário, dos últimos 15 minutos, da última meia hora, de uma perna, por exemplo, né? Que a gente pode ter. A gente, por exemplo, se a gente trabalha dentro da metodologia Wyckoff, né? Se eu estou trabalhando, se eu estou trabalhando dentro da metodologia Wyckoff e eu identifico, por exemplo, uma região de acumulação que pode estar ocorrendo, eu posso traçar uma VPOC, uma perfil de volume só dessa região aqui, para saber aonde que está o alto volume negociado nessa região, tá? Então isso vai ajudar muito para a gente entender as zonas de valor para que a gente possa operar dentro dessa região, tá? Então, por exemplo, eu entendo que aqui eu tenho uma estrutura, eu possuo estrutura de Wyckoff, então eu posso pôr só nessa região para entender que eu tenho aqui uma VPOC aqui, eu tenho uma de alto valor negociado, então eu tenho aqui ó, o meu desvio padrão de VHA e o meu desvio de VAL, por exemplo. Então o preço faz um spring, rompe, faz até um tweakzinho aqui, faz um teste do tweak, e depois, olha como ele vem testar essas regiões que a gente sabe que é o tweak, né? Depois ele vem testar o que? Ele faz um candlezinho aqui onde? Na VHA de toda essa região aqui. A VH de toda essa região. Então, ele vem testar essas regiões antes de fazer um novo movimento ascendente. Então, eu posso pegar de regiões específicas de preço que eu estou vendo e traçar isso para entender qual é o ponto de volume ali, de briga de volume que eu tive anteriormente, que eu posso ter uma briga de volume futura também, tá? Então, aqui é a mesma coisa. A gente pode fazer de sessões anteriores, da mesma sessão, para dias anteriores, no dia atual, juntar o dia anterior com o dia atual. Então, a gente tem vários tipos. Né? Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho o volume do dia anterior. Tá? Então, eu sei que o dia anterior... Vou voltar aqui, não era para andar. Então, eu sei que o dia anterior ele subiu, eu tive uma área de alta negociação aqui, onde ele veio testar essa área da negociação e veio fazer uma saída dessa área. Porque quando eu tinha aqui, eu não tinha aqui esse movimento acabado. Ele acelerou procurando uma nova região de equilíbrio, até que ele achou uma nova região de equilíbrio. Tá? Isso é importante. Então, vamos ver aqui de dias consecutivos, tá? Então, dias consecutivos. Eu tinha uma VPOC aqui, onde ele ficou trabalhando aqui, ó, dentro da VPOC. Ele ficou falhando topo, falhando fundo, falhando topo, falhando fundo. Até que ele rompeu, achou uma nova área de valor, vendo? E ficou falhando topo, falhando fundo, falhando topo, feito fundo. Não conseguiu, rompeu para cima de novo. Então, achou uma nova região de valor. Nova região de valor. Olha onde ele veio fazer os testes. Olha onde ele veio fazer os testes. Em cima dessa região, dessa VHA, antes de fazer o rompimento e iniciar uma nova área de valor. Tá? Então, é isso que a gente vai procurar. Então, continuando ainda, a gente pode procurar um teste após o rompimento desse intervalo. Então, a gente pode esperar isso que eu falei. Ele rompe, ele vem testar essa região da VHA ou VAL, que ele vem por baixo, tá? Então, se a gente tiver a sessão acima da valorização anterior, o primeiro nível de negociação, onde a gente pode procurar um teste, né, é a área de alto valor, que é a VAH, que é a high. Então, se eu tenho uma área de alto valor do dia anterior, tá, vamos entender que aqui é a VHA e aqui é a VAL. Então, se eu estou negociando acima dessa região hoje, eu posso vir fazer um teste nessa região de VHA. Se eu estou abaixo, posso vir fazer um teste nessa região de VAL também,
aqui nessa região, para que depois o movimento continue caindo, tá? Isso é bem comum de ser feito. O composto é um outro tipo, né, que ele faz ele faz overlap, que ele faz power trade, então ele faz leva em outras considerações, né? Então, de agrupar vários volumes, vários perfis de volume ao mesmo tempo, então pode agrupar vários para saber as linhas, saber as regiões e tudo mais. Eu gosto de trabalhar separado dia por dia, né? Então você pode ter o modo fixo, onde você vai botar um intervalo de datas e ele vai buscar todas essas datas e vai fazer o volume profile de todas essas datas, né? Ou você pode botar, por exemplo, o volume profile da semana passada, para você saber da semana passada, quanto você opera essa semana. Então, ele junta várias formas de volume profile, não só você escolhe data, horário. Eu quero só o volume das 9 às 11, então ele vai te passar só o volume das 9 às 11, entendeu? E o variável é que ele muda conforme o gráfico muda e o perfil muda junto. Então, tipo assim, os últimos 5 minutos. Ele é variável, então ele vai dando só para você dos últimos 5 minutos. Então, ele vai mudando o volume profile na sua tela conforme o gráfico for andando, tá? Fica sempre abaixo do preço atual. Então, aqui a gente vai entender, para a gente entender aqui a questão do volume profile, tá? A gente tem ainda, ó, as áreas de alto valor, os nós de alto valor. A gente tem os nós de baixo valor aqui, ó. Baixo valor, baixo valor, baixo valor. Então, só para mostrar como ele pode ficar desenhado. Então, aqui no caso, ele está pegando de vários dias. É um volume profile de vários dias, tá? Aí, no próximo vídeo, a gente vai entrar nessa questão de volume entre vertical e horizontal. Então, mais para frente, a gente vai ver exemplos de volume profile, de como negociar. Então, só para a gente entender e fazer um resumo. O volume profile ele vai mostrar para você na forma vertical do preço, das regiões de preço, barrinhas horizontais, tá? Onde ele vai mostrar onde teve a região de maior negociação. E a gente, em cima dessas regiões de negociação, a gente vai ver mais para frente uma forma de operar a fuga ou a rejeição da saída e a volta para essa região de alto valor. Tá, pessoal? Então, basicamente é isso. Então, no próximo vídeo, a gente vai começar a falar a diferença de posição de volume entre volume horizontal e vertical. E vamos começar já a entrar na parte final do livro, que é a parte operacional também. E os próximos vídeos já devem começar. Ok, pessoal? Então não esqueça de dar um curtir aí, compartilhar. Valeu a todos aí e até a próxima. Fui!